Começa agora, aqui na Nova Difusora, o podcast Me Representa, onde o comércio se encontra. Olá, família comerciária, eu sou Luciano Leite, estamos aqui de volta com a nossa incrível produtora Nelly, né? Hashtag Nelly, Bertoldo, você falou? Ou era coraçãozinho para Nelly? Né? Tá aqui a Valquíria também nos bastidores. Esqueci seu nome, irmão, como que é mesmo? A gente tá... Jonatas. Estamos com o Jonatas aqui, a Valquíria dando um suporte na parte de marketing aqui para nós de assessoria. Mas eu queria começar o programa dizendo o seguinte para você. Todos nós, em vários momentos da nossa vida, temos uma dificuldade muito grande de dizer não para as pessoas. E muitas vezes nós dizemos um sim, e aquele sim ele cria um conflito em nós, um conflito interno. Então, o programa de hoje, a gente talvez possa falar um pouquinho sobre isso ainda, mas sobre a necessidade de dizer não e como isso é libertador, Nelly. Como muitas vezes você puder dizer não e garantir que a sua paz ela seja preservada, é muito melhor do que você dizer sim muitas vezes e sentir na sua alma um conflito que talvez você não vai conseguir solucionar. Então, a gente consegue pensar muitas vezes melhor e ter um discernimento das coisas se você para, reflete, não faz as coisas por impulso. E como é difícil, né? Às vezes você dizer não para um filho, dizer não para um relacionamento, dizer não dentro do local de trabalho, dizer não em todos os espaços que você se encontra. Então eu estou com dois jovens aqui, que é o Jefferson Vieira, né? A gente trocou de lado aqui, o Jefferson Vieira. Cara, parabéns aí pelo seu trabalho. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores. Cara, quero dizer, antes de você falar com a galera aqui, eu já quero dizer que você me representa. Opa! Né? Fez eu lembrar da história do meu tio que foi... a gente falava, pô, mas esse meu tio, ele parecia que ele era pedreiro. Quem olhava assim, parecia que era um pedreiro. Mas, na verdade, por falta de oportunidade no passado, com escola, com escolaridade, ele era um mago da construção civil. Então, todas as casas da minha família era ele que fazia nele. Que legal. E aí, a gente conversando um pouquinho ali, eu lembrei do meu tio, eu falei assim, o que a educação não pode transformar um homem, né? Eu estive na Argentina um dia, e aí nós fomos para o Palácio do Governo da Argentina. Estava numa reunião, e aí o cara que começou a palestra disse assim, olha para esse telhado, né? Todo mundo, o cara começou a falar assim, olha para esse telhado. Aí eu olhei, cara, o movimento parecia a Capela Sistina, coisa mais linda. Uau. Você não costuma olhar para o céu muitas vezes, né? Às vezes a gente para só para agradecer a Deus, dá uma olhada para o céu. E aí o cara falou, cara, olha que beleza da engenharia, da arquitetura. E o cara falou assim, é isso que o ser humano consegue produzir quando ele é bem cuidado, bem alimentado, ele tem acesso à educação, tem acesso ao estudo e à cultura. E eu me lembrei desse dia ali falando contigo, e foi muito interessante para mim. Isso me levou a várias reflexões nele depois, no decorrer, né? Isso faz mais de 30 anos já, de como é importante a gente construir cidadania e você construir nas pessoas o desejo de se superar. Então depois eu quero que você conte um pouquinho a sua história, mas já quero dizer que aí a Obra Controle, você representa aí uma geração, cara, e eu fico muito esperançoso no futuro saber que pessoas como você se propõem a ser quem são e fazer o que precisa ser feito para mudar a história de tantas pessoas, né? E estamos aqui também com o Rony Alves, cara. Rony Alves da Inova Oz, também aí é o Midas da tecnologia e do marketing. Ele que está fazendo toda a gestão agora dessa plataforma que é o Monitora Oz também, e tem trazido um pouquinho mais de segurança, né? Num período desse, que a maioria das pessoas estão preocupadas com a questão da segurança, e a gente tem muitas perguntas sobre a questão da segurança pública, aí chega um cara aqui aí com a Inova Oz e tem as respostas, né, Eli? Isso é bastante bom, interessante, né? E o futuro da segurança no município, nas cidades, para a construção de cidades inteligentes, ele não está, por exemplo, não só na repressão, né, mas na prevenção. E a prevenção é 90% do caminho. Então, eu queria começar aqui com o Rony, e para você dizer quem você é. Primeiramente, dizer para o nosso público aí quem é o Rony, cara. Legal. Boa tarde a todos.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Luciano, de participar hoje do podcast Me Representa. Parabenizar aí pela proposta de vocês, convite do Antônio aí de poder participar. Eu vou falar um pouquinho de quem é o Rony, né? O Rony é o filho mais novo da dona Maria do Socorro, do seu Raimundo, sou irmão do Antônio Eduardo, do Renato, que hoje ele está lá no céu. Uma família humilde, venho de uma família bastante humilde. A gente tem uma trajetória de muita luta por aí, nessa cidade aí de Osasco. Viemos do Piauí, uma cidadezinha pequena. Meus pais vieram muito cedo para cá. Como é o nome da cidade? Acho que com certeza o Bertoldo conhece, Deve né? conhecer. Cidade de Inhuma, uma região próxima do centro ali. Vieram para cá com a luta de construir a sua casa, de ter a sua residência própria. E aí constituíram essa família, a qual tenho muito orgulho de fazer parte. De onde é que vem os valores que a gente carrega no dias de hoje. E tem formado um pouquinho desse Rony sonhador. Que bacana, cara. Então, cara, um abraço aí. Seus pais são vivos ainda? São vivos. Então... Hoje eles retornaram pro Piauí, moram lá, já estão numa fase mais tranquila da vida, já descansando, já na aposentadoria. E eu, durante esse processo da nossa vida aqui na cidade de Osasco, a gente viveu de sonhos por aí, né? Eu vivi desde a minha infância correndo atrás de um sonho de ser jogador de futebol. Eu acho que eu, como praticamente aí 98% desses jovens aí da cidade. Então, participei de algumas etapas de testes em alguns times, joguei em alguns times da cidade. Sonhei bastante durante um longo período aí em se tornar um jogador. Estive próximo, mas acabei optando depois por seguir um outro caminho profissional. Que bacana. Então, é bom que a gente acaba se disciplinando, né? A gente sempre tem que pegar por esse lado aí. Mas e aí, Jefferson? Quer falar um pouquinho sobre seus projetos? Né? O que é essa tarefa que você executa hoje? Fala um pouquinho mais de você também. Luciano Leite, muito obrigado pelo convite. A todos vocês, ao Antônio. Rony já é meu amigo de infância também, um cara, um bom jogador mesmo. Eu fico feliz em ver a sua mentalidade, o seu progresso, meu irmão. Fico feliz de estar participando de um projeto que inspira empreendedores, inspira profissionais a crescerem e fazer a diferença. É isso que vocês estão fazendo aqui. Você começou o podcast falando sobre você saber dizer não, né? E você saber dizer não, isso demonstra muito do que você vai viver no futuro, né? Porque o sim é óbvio, se não é não. Porque se você não proteger o seu tempo, as pessoas tomam esse tempo para elas. E muito do que você vai viver é proporcional ao tempo que você coloca nisso. Isso é muito interessante. Quando eu comecei, hoje eu sou arquiteto, sou gestor de obra, mas eu comecei como pedreiro na área. E eu vim de uma comunidade, onde todo mundo conhece, que é o Rochidale, e eu meio que ajudei ali a levantar na época. E se você olhar para um pedreiro, naquela época, o que a gente via? A gente via alguém que não deu certo na vida, alguém que tinha problema com bebidas, alguém que não tinha instrução. E eu lembro quando eu estava passando, né, sujo de massa, ali com um carrinho na mão, eu me lembro muito bem desse dia, uma pessoa olhou para mim, me chamou do outro lado da rua, e ela falou assim, cara, deixa um currículo para mim, porque minha empresa tá pegando e tal, quando eu for lá eu levo para você. Aí eu fiquei pensando, mas cara, quem disse para ele que eu estava procurando emprego? Entende? Então, muitas das vezes você está passando pelo processo, só que as pessoas de fora, elas vão dar uma opinião baseada na perspectiva delas, de vida e de futuro. Então, a gente tem que ter cuidado com quem a gente dá voz de conselho, porque a gente só pode dar voz de conselho para quem dá destino para a gente, para quem tem o resultado que a gente busca. Ali, eu estava passando por um processo e eu sabia exatamente o que eu queria. Só que se eu, de repente,
escuto aquele conselho, um bom conselho disfarçado de um bom plano, talvez eu não viveria tudo que eu estou vivendo hoje. Então eu comecei como pedreiro, fiz pintura, elétrica, hidráulica, aprendi a fazer uma casa da fundação à cobertura, fui crescendo na área da construção civil, até entender que o que eu precisava aprender não estava diretamente relacionado à construção civil. Por isso é importante, eu costumo dizer que o ambiente sempre vence. O ambiente não é o lugar que você veio, não é o lugar que você está, é o seu raio de influência. Quem tem influência sobre a sua vida? Então é importante a gente ter isso muito claro. O meu amigo Johnny, que está filmando ali, ele é engenheiro civil. E ele me deu um conselho. Quando ele começou a fazer faculdade, ele falou, cara, por que você não faz faculdade de engenharia? Aí eu falei, cara, engenharia? Pô, mas eu não gosto de cálculo e tal, mas tem que fazer faculdade e tal. Pô, é um cara que eu gosto, um cara que eu admiro, um cara que tem um resultado que eu buscava ter na época. Olha só, às vezes a gente está procurando conselho de gente que está muito distante. Às vezes as pessoas do nosso lado, o nosso amigo está um pouquinho acima, ele pode te dar uma direção e mudar seu destino. E hoje o cara está aqui muito humildemente fazendo um vídeo para você. Muito humildemente e me honrando, né? E me honrando aqui. E eu fico feliz. Então, cara, ele me incentivou a fazer faculdade, só que eu não gostava de cálculo, mas eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de arte, sempre gostei de ter criatividade, né? De poder criar as coisas. Então, a arquitetura vai muito de encontro a isso. Aí eu comecei a estudar, a fazer arquitetura. E isso porque eu decidi não ouvir um conselho que, a uma perspectiva, era um bom plano. Mais fácil, né? Mais rápido. Vocês entendem que eu recebi 2 conselhos, mas um deles me deu o destino que eu estou hoje. Se eu ouvisse o outro conselho, talvez eu não estaria aqui hoje. Exato. Podendo compartilhar minha história e poder compartilhar meu conhecimento com vocês. Então nós vamos compartilhar um vídeo aí agora também da... Opa! É Obra Controle. Obra Controle é o nome. Vamos falar um pouquinho sobre ele já. Isso, vamos ver o vídeo. Dá para chamar o vídeo aí já, Nelly? Dá para chamar o vídeo. Tem um vídeo do Jefferson. E depois você dá um toque também como que tá aí o nosso chat. Parece que só o Bertoldo consegue chamar o público pro chat, né? Então, estamos aguardando o pessoal. Vamos o pessoal interagir conosco aqui. Estamos aguardando as perguntas, né? Vamos mandar perguntas aqui para os nossos convidados. Antes de eu me tornar arquiteto, eu já estava na obra. Comecei como pedreiro, aprendi na prática cada etapa, da fundação ao acabamento. Passei por pintura, elétrica, gesso, revestimentos, enfim. Errei, acertei e entendi o que realmente faz uma obra dar certo. Mas com o tempo percebi que o maior problema não estava na execução, estava no processo, na gestão. Porque processo desorganizado, falha de comunicação gera retrabalho, retrabalho gera atraso e atraso vira prejuízo. Foi quando decidi evoluir, saí da operação e passei a liderar. E ali tudo mudou. Hoje, à frente da arte e reformas, gerenciam múltiplas obras ao mesmo tempo, processo, padrão e controle. Mas essa virada trouxe um novo desafio. Como manter a organização, clareza e direção com várias obras acontecendo simultaneamente? E foi dessa necessidade real que nasceu a Obra, uma ferramenta criada dentro da obra para resolver problemas reais dia a dia, centralizar informações, organizar tarefas, registrar o que está sendo feito e dar clareza para a tomada de decisão. Porque no fim, não é sobre construir bem, é sobre ter controle do processo. E quem tem controle reduz erro, evita prejuízo e entrega resultado. Sou Jefferson Vieira, arquiteto e gestor de obras. Caramba, já fala aí onde a pessoa encontra você para te contratar, pô. Tá todo mundo aí com um monte de coisa para fazer e com medo de colocar dinheiro e ter prejuízo. Cara, a minha empresa se chama Arte e Reformas e nossa missão aqui é fazer com que através da nossa arte realizamos sonhos e construamos lares, agregando valor na vida dos nossos clientes, oferecendo comodidade, segurança, qualidade, respeito e o principal, eu mostro para o meu cliente que é possível manter um bom relacionamento até depois da entrega, no pós-obra. Deveria ser o mínimo, porém, a maioria das empresas desconstrói o relacionamento com o cliente por não saber lidar com elas mesmo durante o processo da obra. E isso é interessante, porque muitas coisas que dão errado dentro da obra é simplesmente por falha de comunicação. É simples, mas não é tão simples, porque falha de comunicação faz empresas quebrarem, fazem casamentos terminarem, e é por isso que hoje a gente criou o Obra Controle, para centralizar as tarefas, centralizar a comunicação, para evitar erros, retrabalhos, prejuízos e conflitos com o cliente durante o processo por conta de atraso no cronograma. Ou vocês com certeza devem conhecer uma obra que começou e ela tinha um prazo de 6 meses, ela ficou 1 ano, 2 anos.
ou aquele profissional que pegou a metade do dinheiro e abandonou a obra. A gente tem N problemas com obra. E a gente acredita que esse empreendedor, ele aprendeu a execução, ele aprendeu a fazer o serviço, só que ele não aprendeu a fazer gestão. Então, é importante a gente ter uma ferramenta na mão, porque o nosso dia é muito dinâmico. Hoje, os sistemas ERP que existem no mercado são muito completos e complexos. Não tem como o cara parar para sentar e alimentar os sistemas e fazer a gestão do processo da obra. Ou seja, muitas das empresas que as pessoas contratam não conseguem metrificar a produtividade, não conseguem medir, não conseguem acompanhar. E é por isso que eles acabam tendo prejuízo, tendo conflito, não conseguem cumprir os prazos. Muitas vezes, né? Muitas vezes o cara é mau caráter mesmo, Rony. Muitas vezes é. Mas muitas vezes também o cara simplesmente ele não aprendeu sobre gestão. Ele não aprendeu sobre negócios, sabe? Sobre missão, valor, diferencial, público-alvo. Teve um tempo da minha vida que eu tive que entender o que eu precisava aprender. Não tinha nada relacionado à construção civil. Eu que já tenho um pouquinho mais de idade, eu queria defender os pedreiros antigos. Boa. Eles estavam exatamente preparados para aquilo que eles se propunham a fazer, que era pegar 4 ou 5 obras de uma vez e ir tocando aos poucos e fazer aquilo. Então, assim, talvez hoje para um cara mais jovem vai ser difícil entender como que ele conseguia equilibrar todos aqueles pratinhos sem deixar nenhum cair no chão. Sim, faz sentido. Mas na ética dele, ele estava dentro do correto, fazendo aquilo que ele precisava, né? Tenho visto aí, Rony, que a gente tem passeado pelo centro de Osasco, por alguns bairros aí, alguns equipamentos aí do Monitora OS já estão instalados, né? Já estão instalados. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E também sobre a sua experiência lá parece que você estava falando para a Nelly ali que você foi para a China, foi para Dubai, visitou alguns outros países aí para adquirir algum tipo de experiência também nessa área. Exato. Então, queria ouvir um pouquinho da tua experiência, né? Não sei por onde você começa aí, se é pelas viagens ou se é do geral para o particular ou do particular para o geral, né? Eu vou iniciar a fazer um breve resumo dessa trajetória profissional, né? Eu, assim como o Jefferson, também empreendi, tive algumas experiências tentando alguns negócios, mas eu tive uma imersão na vida pública muito grande, muito forte. E isso acabou me trazendo o despertar de entender que era aquela área que eu gostaria de atuar. Então, após sair de um empreendimento que eu tive, recebi o convite do prefeito, Rogério Lins, até então, naquela época, para que viesse somar a equipe dele, né? E que a gente conseguisse trabalhar juntos durante aquele período. Então, de lá para cá, fui construindo confiança dentro desse relacionamento público, né? Já tinha tido uma experiência no Legislativo também, numa oportunidade como vereador. E então me encontrei nessa vida pública, né? É algo que eu tenho sentido prazer de trabalhar. Mas eu tô achando vocês jovens demais para essa experiência toda aí, não, Nelly? Os meninos são bem jovens mesmo. Parece que a idade de vocês é o tempo que a Nelly me conhece. Não é? Você tá jovem também, né? Se depressive, não. E nesse convite que a gente teve que eu tive do prefeito Rogério Lins para poder participar desse governo dele, surgiu uma oportunidade de configurar uma equipe nessa formação da empresa, da Inova OS. Foi liderada pelo nosso presidente hoje, o Alex. Estou falando o nome dele aqui, vou deixar até um gancho para que depois você possa chamar para conhecer essa pessoa. Ele é um cara que concebeu esse projeto, né? Teve toda essa visão do que seria a eficiência de uma empresa pública estatal no município de Osasco, atuando com tecnologia e inovação. Então é um cara que dispensa comentários. Vou deixar o gancho aqui para que você possa depois estender o convite para ele. Vamos trazer o Alex aqui então. Ele, para separar em blocos aqui, né? O Alex é o cara que pensa fora da caixa, é o cara que consegue olhar para todas as questões do município, inclusive em uma visão mais nacional. Então, é uma experiência boa depois vocês trazerem ele aqui. Ele está com esses pensamentos, todos os dias trazendo propostas para nós, inovações, e no meu lado fica toda a parte de operação. Então eu tenho que pegar essas missões que ele traz para a gente aí, a gente arredondar essa bola, né?
e conseguir avançar com os projetos. A Inova Oz, ela nasceu de um desafio que a gente tinha na prefeitura, né? Na administração pública como um todo, de eficientizar alguns processos, alguns projetos. E quando ela foi constituída, ela recebeu algumas delegações. Delegações são serviços que essas empresas podem prestar diretamente para o município. Então, a gente recebeu a delegação do mobiliário urbano, a delegação da iluminação pública, e são áreas hoje que a gente atua pelo município. Você fez a pergunta sobre os equipamentos que a gente tem instalados hoje no município. Isso, o Camandoni esteve aqui também e a gente estava com aquele problema que a galera estava jogando pedra nos ônibus naquele período, né? Ele falou assim, não, mas nós temos uma solução aqui tecnológica que vai conseguir identificar quem cometeu esse tipo de crime, né? Sim. Já trazendo para o momento de hoje, né, agora com a gestão do prefeito Gerson, ele nos deu essa confiança para que a gente pudesse atuar, fazer alguns investimentos na área de inovação e de tecnologia para essa infraestrutura urbana. A gente tinha alguns desafios assim, toda vez a gente instalava um ponto de ônibus novo, um novo formato, vinha alguém na Zona Norte, lá na Zona Sul, no extremo, passava e quebrava o ponto de ônibus que a gente tinha acabado de fazer a substituição. Cidade que passou por muito tempo sem ter essa atualização, né, Jefferson? Aí a questão do vandalismo, você acha que o formato de trabalho ele consegue amenizar um pouco, né? Porque o ser humano é complicado. A proposta em si da Inova Oz não é somente substituir os pontos de ônibus, né? Está dentro do contexto. É a gente criar uma plataforma mesmo de cidade inteligente, que ela se comunique com a população, que a gente consiga através dessa plataforma, né? Captar dados, gerar informações e fornecer para que a prefeitura tenha a capacidade de tomar decisões com base na inteligência, com base na estratégia de gestão. Né? Eu não sei se você já viu em alguns lugares, né, principalmente com a questão da violência, do feminicídio, tem alguns pontos de ônibus que a pessoa consegue, principalmente a mulher, falar diretamente lá com a polícia e pedir socorro, né? Acho que tem uma tecla lá de socorro. Isso. Em São Paulo tem uma empresa que hoje presta esse serviço atrelado a um ponto de ônibus. Eu não vou fazer o marketing dela aqui, porque ela até é concorrente nossa, tá? Nós vamos trazer e a gente desenvolveu uma solução parecida com essa, mas mais voltada para a segurança pública. Essa solução que eles têm lá é atrelada a um painel de publicidade, que eles têm outro caráter, marketing, outras questões que a gente não pretende não entrar. Então, a gente atrelou mais a segurança pública, isso. Então, desenvolvemos um protótipo recentemente, em frente à prefeitura, você pode ir lá hoje, apertar o botão do Abrigo Seguro. Abrigo Seguro? Isso, o nome de Osasco é o Abrigo Seguro. É um spoiler que você está dando aqui para nós aqui? Exato. Cara, em primeira mão aqui, hein, não me representa, então eu já quero dizer que você me representa. Cara inteligente desse, cara, fica até com vergonha de dizer você me representa, mas você me representa, cara. Parabéns aí a gente está nessa missão juntos. Pela missão, cara. Eu sei que é uma área extremamente complexa, né? O Rafael Paes, que teve um pouquinho lá também na secretaria, me falava um pouquinho sobre esses produtos, né? Mas nós temos um vídeo que é do Kit Mamãe Bebê. Sim. Mas antes disso, acho que dava para subir o Instagram da Inova Oz, né? É o Instagram? Instagram. Tem, Instagram? Uhum. Tem como pedir ele ali, o Instagram? Tem. Tem como o Santo passar aí, Santo, o vídeo do Inova Oz? Abrigo Seguro, e você vai explicando aí como que funciona.
município, né? Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, estabelecimentos comerciais, residências, que pudessem compartilhar com a central de monitoramento que tem no município. Em São Paulo, eles não tiveram o cuidado de fazer a legislação. Então, hoje, uma empresa que faz a instalação de um totem de segurança pública em frente a um condomínio, ele está utilizando espaço público. E, às vezes, você está atrapalhando um cadeirante de passar, uma pessoa com deficiência visual, porque não teve ali a aprovação do ente público responsável por fazer aquela liberação. Então, em Osasco, a gente foi provocado porque essas empresas estão vindo para cá. E aí a gente fez aquela comunicação com eles ali para entender qual que era a necessidade e como é que eles trabalhavam, qual que era essa relação comercial que eles tinham, qual é o interesse, né? E aí, a partir daí, a gente desenvolveu uma minuta, né, uma lei para que pudesse ser aprovada na Câmara, para que depois a gente conseguisse implementar um programa que tivesse um pouco mais de alcance e não de forma gratuita, né? Aí foram fazendo o processo certinho, né? Tá certo. Tudo que a gente consegue construir com ordem e decência, não tem como errar, né? Seguindo processos, né? Exato. Então é isso. E aí, Nelly, o que nós temos aí hoje para... Tem pessoal aqui no chat, Lu. Queria, né, agradecer a todos que estão, né, nos acompanhando, nos assistindo, né? Temos aqui nos acompanhando aí o Cinedes, que nos deseja boa tarde, nos parabenizando, né, e aos nossos convidados, Carlos Augusto, Wagner Modesto, Carioca, né? Começou a aula de sabedoria. Obrigada, Carioca. Vocês merecem, muito obrigado. Tatiana Cunha nos desejando Tava com saudade da Nelly, Carioca? Pelo jeito tava. Ele mandou um coraçãozinho aí? Não mandou um coraçãozinho, mas desejou bem-vinda. Um abraço aí, guerreiro. Ficou conosco sábado até as 14h30 ali, até desmontar a barraca na atividade. Foi bem parceiro mesmo, hein? Sim, sim. Tatiana Cunha, Manuela Pessoa, boa tarde, parabéns aos meninos, top. Lúbia Conceição, Diego Marcondes, a Inova Oz é o presente e o futuro da nossa cidade. Parabéns ao tio Rony e à equipe do Inova Oz. Qual o projeto da Inova Oz para os carros elétricos? Uma pergunta. Então, o Rony vai responder daqui a pouquinho. Adriana, boa tarde a todos. Parabéns, Jefferson, por sua história e pelo seu trabalho. Renan Lima, Visionários demais. Wellington Oliveira. O Rony é inspiração, amigo meu há mais de 20 anos. Danilo Pato, também uma pergunta para o Rony. Quais são os próximos projetos da Inova Oz para Osasco? Então, temos 2 perguntas ao Rony. O Rony vai responder a seguir, tá? Que agora a gente tem um vídeo do Centro Campestre, tá bom? E a seguir, o Rony responde as perguntinhas do chat, tá bom, pessoal? Santu, você pode passar o vídeo pra gente do Centro Campestre e a seguir? Centro Campestre Secor. Você conhece o nosso Centro Campestre? Ele está localizado em Ibiúna e é o lugar ideal para você passar momentos relaxantes e curtir ao lado da sua família e amigos. Aqui você encontra chalés confortáveis, piscinas, playground, churrasqueira, além de muito contato com a natureza. Quer agendar a sua visita? Entre em contato pelo nosso telefone 3685-0355. Show! Então você pode, né, conhecer o nosso Centro Campestre em Ibiúna. Exatamente. Não sei se vocês perceberam ali, para quem estava apenas ouvindo, a gente tem uma casa que ela é de ponta cabeça. Exatamente, tem uma casa torta, tem um moinho. Né? Tem um moinho. Tem lago. Tem lago, tem piscina, tem playground. Eu vi que você e seu genro ficaram lá com a Rafa, né? A Rafaela. Foi a Rafa e o teu genro? A Rafa e o meu genro, eles estiveram lá no Centro Campestre no fim de semana. E eles gostaram? Adoraram. Lá é um espaço maravilhoso, né? Que bacana, Nelly. Sim, sim. Como que pode, né? Tanto tempo a gente tem como vocês têm essa relação de amizade, a Nelly já estamos aí também nessa correria há algum tempo. E eu vi os filhos delas crescerem. Exato. E aí hoje você vai brincar com ele, com a moça que já é uma mulher, e ela não dá nem risada porque vai ficar constrangida, né?
Se a gente disser que a gente ficou um dia inteiro correndo atrás dela, procurando ela, e ela estava escondida numa cortina, né? Verdade. Num casamento, perdemos um casamento. Foi a Rafa, né? Foi a Rafaela Foi a que Rafa. se escondeu atrás da cortina. Se escondeu atrás da cortina e na hora de assistir o casamento, a gente achou que a menina tinha sumido, estava na rua e Ela estava estava só escondida atrás pregando da uma cortina. peça na Foi. gente ali. Isso já há mais de quase uns 17 anos ou mais. É mais ou menos isso. E é isso. A perguntinha para o Rony, né? Ah, meu Deus, está aqui no Sobre os chat. carros elétricos. Sobre os carros e os elétricos, próximos exato. projetos. Eu vou vincular a mesma resposta para os dois, tá? Tá certo, Esse ok. projeto dos carros elétricos, ele é um dos próximos projetos que a gente tem em mente lá na timeline dos projetos da InovaOS. Já de um tempo a gente tem estudado qual o comportamento das cidades, né, e o crescimento delas para recepcionar essa quantidade de carros elétricos que está sendo fabricado, né, e está substituindo os carros convencionais a combustão. E a gente tem entendido que a gente vê algumas cidades crescendo com carros elétricos, mas não está tendo uma preocupação sobre a forma de abastecimento desses carros. E isso tem impedido que tenha essa transição dos carros, né? O governo como um todo, o governo federal, ele tem um compromisso até 2030, né, de um compromisso, uma agenda política de sustentabilidade, que os municípios eles têm que ir aderindo, né, e fazendo investimentos nessas áreas para que a gente consiga trazer mais sustentabilidade, diminuir a questão da poluição nas cidades, né? E lá na InovaOS a gente tem um projeto que a gente tem... Esse projeto é bacana, depois uma oportunidade o Alex falar com ele, que ele fala com bastante propriedade, com muito gosto. A gente está pensando numa forma a qual a gente faça um chamamento na InovaOS. É uma empresa pública, a nossa forma de contratação é licitação e chamamentos, né? A gente tem uma modalidade jurídica de atuação que é uma parceria e oportunidade de negócios. Então, a gente está pensando agora em fazer um chamamento público para atrair empresas que têm interesse de fazer investimentos nessas áreas, para que a gente escolha algumas regiões da cidade para fazer a instalação de alguns pontos, de alguns polos. De alguma forma, a gente subsidiar esse carregamento para as pessoas que hoje usufruem da cidade, da nossa via, e que elas consigam ter um custo-benefício comparado com o combustível convencional, que façam com que ela faça um investimento no veículo. Então, é um dos projetos que a gente tem na nossa frente aí de atuação, que acredito que a gente vai, nos próximos meses, aí, fazer algum tipo de chamamento para poder atrair essas empresas. Bacana. Essa informação tem muitas camadas, né? Então, ele começa a falar, Valquíria, eu começo a viajar, eu vou lá para a guerra do Irã, para o Estreito de Hormuz, o preço do petróleo, a robótica lá do Elon Musk, o que esses caras têm feito de inovação, e aí eu falei, tem várias camadas, o cérebro da gente fica a 1000 por hora, né? Mas Exato. não dá nem tempo da gente falar sobre isso aqui, porque senão eu vou perder aqui a oportunidade de falar com o nosso querido amigo aqui, o Jefferson, sobre modelo de negócio e aplicativo também. Cara, Mas quem sabe um dia a gente não para aí para... Você está sendo Rochidale? Rochidale. Vamos encostar ali no Rochidale ali, a gente para... Tem um lugar bom de almoçar ali, a gente tomar um... Tem bastante lugar Tomar lá. Tem o um Edu Guedes, quisuco tem e- o Tavares, tem uns lugares legais. Vamos lá. sentar lá, vamos tomar um quisuque e nós vamos fazer essa resenha aí que ela cabe muita coisa. Tem né? muito bastante assunto. assunto. Tem Tem muitas bastante camadas, assunto. dá pra gente aprender muito aí e trocar uma figurinha bacana. Exatamente. cara, quando você fala sobre modelo de negócios, você tem que entender que dependendo do modelo de negócio que você escolhe, você é limitado. Por exemplo, eu decidi fazer reformas, ok? Só que, a partir do momento que eu pego por exemplo, agora nós temos 11 obras em andamentos. Por mais que eu aumente a minha estrutura, sempre a minha mão de obra ela vai ser limitada. Então, por mais que eu adquirir soluções para o mercado, adquirir uma mentalidade, eu consigo imprimir para algumas pessoas que caminham comigo, eu não consigo ajudar o máximo de pessoas que eu consigo fazendo obra. E isso é interessante, é como o Rony
está implementando várias soluções aqui, a Inova traz para Osasco e tudo mais. E isso é bom, porque quanto mais a gente ajudar mais pessoas, a gente consegue recursos, a gente consegue prosperar, e quanto mais a gente prospera, mais pessoas a gente ajuda. Se a gente é limitado, a gente não consegue fazer isso. Eu só pegar um parênteses aqui e dizer o seguinte, cara. Esse perfil de vocês é um perfil que me agrada muito. Por quê? Porque a gente sabe que vocês são 2 jovens empreendedores. Sim. E a gente vem de uma região, cara, onde, ironicamente, muita gente escolhe outros caminhos. Por isso que eu falei do não e do sim. Sim. Então, muitas vezes você dizer não para algumas coisas, até pro lazer, muitas vezes, quando eles devem ter aberto mão de estar com a galera lá no churrasco, né? Verdade. No futebol, Verdade. estar com as pessoas que você gosta porque você tinha uma prova, por exemplo, para estudar. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também para essa moçada que está chegando aí, cara. A galera de 12, 13 anos, a gente estava no Calçadão, no sábado, nós vamos fechar o programa até falando sobre a questão da jornada, mas não é o tema específico do programa. E aí eu peguei uma pessoa e o cara falou assim, cara, o importante para mim é trabalhar todos os dias, né? Aí eu falei, excelente, mas quando você tiver da minha idade, você vai perceber que se você não estudar, daqui 30 anos você vai estar fazendo a mesma coisa. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a moçada e para as pessoas que estão aí. A gente fala moçada, mas, cara, não tem idade. Uma pessoa com 60 anos pode se tornar um médico e estudar e ainda exercer a profissão no futuro. Hoje a longevidade já está muito maior. Mas muita gente não quer pagar esse preço, cara. Quer sentar numa cadeira, pegar um livro e fazer uma prova. Né? Vocês já foram no Pico do Jaraguá? Já foram? Algumas vezes. Já foi também, Rony? Já foi. E aí? Tranquilo para subir? Foi pela pista? Deu trabalho? Fui pela pista. Você acredita que a gente mora aqui, a gente visualiza o Pico do Jaraguá, mas eu acredito que nem 20% das pessoas subiram lá? Elas só visualizam, mas elas acham aquilo muito distante. Eu tive o prazer de ir pela primeira vez na semana passada com meu amigo, e é muito interessante, porque ele falou, cara, vamos subir lá. Aí eu falei, pô, cara, mas 2.800 metros de não, uns 2.800 de altura, é isso, John? 1.600 e pouco, 3 quilômetros subindo, quase 4 quilômetros de escalada. Cara, é muito difícil. Pô, mas vamos lá, certo? E aí, é engraçado, de qualquer lugar do ponto de Osasco, você visualiza o Pico do Jaraguá. Mas quando você chega lá, você não consegue visualizar a antena de transmissão. E aí, cara, quando você começa a escalar, quando você começa a subir, nos primeiros 100 metros você já quer voltar, você já quer desistir. E aí você vai subindo, e aí meu amigo falou, cara, tem um casal aí que há 10 anos ele sobe e desce isso aqui correndo. Eu falei, impossível. Daqui a pouco, eles ali. O casal passa correndo. Que bacana. O casal passa correndo, cara. Que legal. E a gente, naquele processo, admirando a natureza, admirando o processo, o caminho. E aí, cara, quando a gente chega lá no topo, que vê aquela antena de transmissão e tem aquela visão ampla, aquela visão livre, aquela visão limpa, e fala, cara, é possível. Mas é engraçado, você só consegue ver o topo de verdade quando você chega no último degrau, lá da montanha. Então a gente consegue tirar algumas chaves dessa experiência, né? A primeira é que, se você tem visão, se você não tomar uma atitude, você sempre vai ficar no campo de quem só assiste quem faz. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando você está no processo, quando você está no meio do processo, você não enxerga o topo, porque você está imerso. E isso faz parte. Muitas pessoas desistem porque elas não vêem o topo, elas não sabem o que está logo ali. Elas não acreditam que é possível. E outra chave que tem é a comparação. Muitas vezes eu estou comparando o meu dia 1 com os 10 anos daquele casal que sobe e desce correndo, e eu desisto. A comparação tem roubado das pessoas a oportunidade de crescer na rede social, por exemplo, de se posicionar, de gravar um vídeo, porque ela está se comparando, está fazendo o primeiro vídeo dela, ela está comparando com um cara que já está fazendo tá nos 500 vídeos já, o cara já fez. Você entendeu? E as pessoas desistem. E a última chave é que lá no topo você tem a visão, e cada um vai ter a visão da montanha que decidir escalar. E lá de cima você começa a perceber que tudo é possível, né? Tudo é possível, e você, de fato, se você
Decidir, quando a gente fala decisão, sabe o que significa a palavra decisão? Significa cortar fora. Incisão é um corte profundo. Uma circuncisão é um corte circular. Uma decisão significa cortar fora. E eu decidi casar com a minha esposa, eu deixei de lado todas as opções que tinha no mercado de mulher, ok? Eu decidi ser pai, eu tirei da minha vida as decisões que não apontam para isso. Se eu decidi empreender, tem conteúdos que já não me cabem, tem lugares que já não me cabem. Porque se eu não falar não, como você começou dizendo isso, eu não vou ter o resultado que eu preciso. Então, é muito importante a gente entender que as nossas decisões determinam o nosso destino. E as decisões é mais sobre você falar não do que você sobre falar sim. Você está entendendo? Então, assim, muitas vezes você está se definindo pelo seu momento ou pelo seu passado. Mas o seu passado, às vezes ele te condena, mas o seu futuro ainda está intacto. Então, muitas vezes você fica preso em suas experiências, na sua vida, questões familiares, questões de circunstâncias que você passou. E eu acredito que você pode mudar isso, mudando de mentalidade. Parece clichê, mas para você alterar os resultados é você só mudar as atitudes. Porque não adianta você querer as mesmas coisas, indo para os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, consumindo o mesmo tipo de conteúdo e querer ter resultado diferente. Concorda? Eu tive uma experiência, lembrando do Jefferson. Mudança de paradigma. Né? Lembrando do Jefferson. Eu tive uma experiência, acho que uns 2 anos atrás, 3 anos mais ou menos. Eu fui participar de uma palestra do Roberto Cheniachique. E aí eu tava ali naquele momento de Twitter, né? Tava gravando ali os caras que estavam participando daquele evento. E alguns amigos comentaram lá, que legal, bacana, tal. E aí um dos amigos que comentaram foi o Jefferson. O Jefferson comentou, cara, que bacana, a próxima oportunidade que você tiver, você me chama para que a gente vá juntos. Boa, foi mesmo. Vamos combinar de ir juntos, viu, Jefferson? Vamos. A gente não tivemos essa oportunidade, mas só de você se preocupar e ter na sua visão que esse tipo de conteúdo, inteligência emocional, ele faz com que a gente transforme a nossa vida, com certeza você está no caminho certo. Eu tenho que reconhecer toda a trajetória do Jefferson. Eu vi ele, um amigo que estava construindo a casa de uma amiga que a gente tem em comum, fazendo uma obra lá com toda a equipe dele. E realmente, iniciou de pedreiro, teve todo esse crescimento, essa mudança de mentalidade. E eu fico feliz de ver a pessoa que saiu do nosso bairro ali, que todos os dias vai buscar o seu resultado e tem trazido vitórias todos os dias para dentro de casa. Eu preciso fazer esse curso de inteligência emocional, porque eu confesso que na hora que chegou o café e vocês tomaram meu café, eu fiquei olhando assim, só com vontade, não tive coragem de falar nada. Não, meu café, isso tá tomando não. Aí quase me descontrolei, mas segurei a onda, né? Também você viu o tamanho dos meninos, tudo... né? Esse menino grande, pô. Eu queria ter filho assim que nem vocês, cara. Eu ia estar rico uma hora dessa, com certeza. Né? Cara, eu queria falar uma coisa aqui. Nós estamos agora, meu querido Jefferson, caminhando praticamente já para o encerramento. Não sei se você percebeu ali, olha o tempo. Nossa Senhora. Né? 46, já estamos nos 46. Já finalizando, já... Então, eu queria ouvir um pouquinho, ver se ele tem mais alguma coisa para falar. Quer dizer, na verdade tem uma pergunta aqui para o Jefferson, né? E algumas coisinhas no chat. Vamos ver se dá tempo. Então, por exemplo, porque com isso... Vamos falando do chat aí. Rapidinho, então. Tá. Luz, parabéns ao Rony, sempre acreditei em você. Gabriel Gattini, respeito máximo a esses 2 caras inteligentes, todo sucesso do mundo para ambos. E Danilo Pato, pergunta para o Jefferson. Hoje, com a alta dos materiais de construção, qual seria a forma mais viável de se planejar? Cara, hoje, o modelo de negócio que eu adoto, como a gente faz obras de construção e obras de reforma, o meu conselho para os profissionais da construção civil, até mesmo com essa instabilidade do mercado, guerra, enfim, situações políticas que impactam também essa nossa frente, é que evitem ao máximo pegar essas frentes com material incluso, né?
Porque no final das contas é o cliente que paga o material. Se você conseguir criar um modelo onde você consegue fazer a gestão da compra desses materiais, mas que ela não passe pela sua conta, que fique por responsabilidade do cliente, a sua responsabilidade seja entregar a mão de obra, você já se livra dessa problemática. Por quê? Existem 2 tipos de problema, o meu e o dele, correto? Certo. O meu eu resolvo entregando um bom trabalho, com comodidade, segurança, qualidade e respeito. Ok. Se o material subiu, aí eu já não tenho controle sobre isso, entendeu? Eu tenho controle sobre a minha mão de obra, eu tenho controle sobre a minha índole, o meu caráter, mas o mercado eu não tem controle. Então, assim, eu vi muitas empresas quebrarem por entrar em negócios nesse sentido, entendeu? Você, se programou com 500 mil ali, daqui a pouco o material deu 700, você comeu toda a sua margem, você entendeu? Então, é muito perigoso esse tipo de negócio. Eu queria que você dissesse aí para a nossa audiência como encontra você, como contrata a empresa, né? E já fosse aí caminhando para as considerações finais aí. Cara, a minha rede principal social é o Instagram, jeffersonvieira.arc. Vocês podem me seguirem no Instagram. Lá vocês vão ter acesso às minhas outras redes, que é a rede da Arte, Reformas e Construções, que é a minha empresa de reformas. Então, precisando de uma boa empresa para executar uma reforma de um bom padrão, de um alto padrão. Não adianta ser só alto padrão de material, alto padrão de cliente, tem que ser alto padrão de mão de obra também. Serviço. Né? O que a gente mais vê é o contrário, né? Alto padrão de acabamento e baixo padrão de mão de obra. Então, isso para mim não... E é basicamente isso também. Eu fico muito feliz. Eu não posso perder essa oportunidade de te honrar também, Rony. A gente fala muito sobre política, a gente reclama muito sobre política, mas eu acredito que os profissionais ruins que estão lá só estão lá porque os profissionais bons não se posicionou. Eu acredito muito nisso. Então, conhecer você, uma pessoa de caráter, e estando nesse meio, fazendo a diferença, cara, eu já fico muito feliz. A gente já começa a ver que há esperança. Quanto mais pessoas como você se posicionar e ocupar as cadeiras que a gente se ausentou, sim. Então isso para mim é muito legal. Parabéns, meu irmão. Obrigado. Bacana, cara. Sucesso total. E é isso aí, Rony. Como que a gente vai encerrar o programa contigo, na tua fala e na tua expertise, e também deixando os teus contatos, sim. E fechando um pouquinho. E depois da fala dele, a gente vai ver o vídeo, né, Nelly? Sim, que já está colocado. Né? A gente falou que era bem rápido. Né? Então, aí nós temos um tempinho aqui ainda, então... Você viu que é o 7º programa dele, né, cara? É o 7º. Já está, com certeza, treinado. Está treinado. Mas espero que você venha mais vezes também, falar com o Antônio. Claro. Chamar para o dia que o Alex vier, se ele topar, você mesmo pode fazer essa conversa aí, a gente conversa aí com o Antônio e com a Nelly, e eles vão ajustando a agenda de vocês para voltar aqui e falar mais sobre Novos Atos, porque com certeza tem muitas coisas aí que é de interesse público, interesse da população aí, da nossa audiência como um todo. Em constante crescimento, né? Com certeza. Então, passar aí para você fazer a sua fala, suas considerações finais também, né? Mais uma vez agradecer a oportunidade, a proposta de vocês, ter conhecido vocês, a toda a equipe. Não posso sair daqui sem mandar um abraço para a minha equipe, para a nossa equipe que está lá hoje. Devem ter todo mundo parado para assistir. Eu vou chegar lá, vou fazer todo mundo voltar para trabalhar. Não gosto que pare. Brincadeiras à parte. Mandar um beijo para minha esposa, para meu filho Vicente, toda a família que está aí nos acompanhando. E deixar também uma mensagem um pouquinho sobre o que eu penso, né? Qual que é o propósito que a gente tem, né? Todos os dias a gente acorda pensando em como a gente ser melhor, né? Como a gente sai de casa e como a gente vai voltar para casa, né? A gente tem uma missão hoje na empresa de um desafio de apresentar o que é inovação, né? E todos os dias a gente vê que inovação não é nada mais do que você ter intensidade, ter intenção de fazer as coisas da forma correta. Às vezes, só você fazer de forma eficiente algo ali, você está inovando. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem. Ele falou a etimologia da palavra. Eu queria ver você falar a etimologia da palavra também. Não vou entrar nesse mérito, não.
E o nosso papel hoje, quanto gestor de uma empresa estatal no município, é de entender todos os dias como a gente pode ser melhor para as pessoas, né? O que a gente pode oferecer de diferente para essas pessoas, de fato, trazer eficiência, fazer com que essas pessoas elas se sintam inclusas dentro do município, que elas participem. A gente fala um pouco de política, né? A política a gente tem que participar. Não tem como a gente ficar criticando sem a gente contribuir. Boa. Então fica desproporcional essa conta. Todo mundo se entra numa rede social hoje já falando mal de alguém. Quantas pessoas acordam cedo para poder falar assim, poxa, eu vou ter que fazer a minha parte também. Eu vou ter que fazer a minha parte. Então, a gente sente isso muito na pele, porque a gente sabe que sem a participação dos trabalhadores eu não consigo um reajuste bacana, por exemplo. Aí chega setembro, você chama todo mundo, não aparece ninguém. E aí depois do próximo mês eu recebo as críticas, pô, mas você não fez um acordo legal e tal, mas, poxa, não podia dar uma empurradinha aqui para ajudar a gente conseguir uma coisa melhor, né? Deixar um abraço também para o nosso deixar um abraço aqui para o nosso acionista, né, o prefeito Gerson Pessoa. É um cara que tem uma visão muito abrangente de município, um ótimo gestor. Acho que a gente tem seguido um processo de ter bons gestores na cidade, né? A gente teve o Rogério, tem o Gerson agora. Acredito que o primeiro ano tem sido um ano de desafios e agora a gente vai poder colher o fruto de todo esse trabalho que ele tem para entregar aí nos próximos anos. E claro que com a confiança que ele deposita na Inova Oz, a gente também possa entregar e conseguir atender toda a expectativa que tem gerado sobre as nossas ações lá. Bacana. Eu lembro que quando inaugurou o projeto da Inova Oz, a gente teve uma movimentação de paralisação do transporte público, né? E aí eu vi a sala de monitoramento lá e o Gerson falou, tá tudo funcionando, hein? Né? Assim, um dia eu vou dar uma pegada no Gerson e vamos conversar mais sobre isso daí. Né? Mas, né, com certeza, tem feito um trabalho de excelência também. A gente sabe, esse meu tio que eu falei, né, eu sou de Carapicuíba, um dia eu perguntei para ele quem foi o melhor prefeito de Carapicuíba, né? Aí ele falou todos, né? Eu falei assim, como assim? Porque cada um enfrentou a dificuldade do seu tempo, né? Uau. Então, cada um enfrentou as suas dificuldades e fez o que foi possível com as ferramentas que estavam disponibilizadas também. Vamos encerrar então, né? Agradecer a todos aí pela participação, muitas lutas e boas vitórias para todos. E a gente tem um videozinho aí sobre a redução da jornada, o fim da escala 6x1, né? Então, estamos encerrando aí, ouvindo o áudio e vendo o vídeo que está colocado aí da atividade de sábado que nós fizemos, né? É isso aí. E a família, a gente está aqui no calçadão, é o governo da rua, o governo do presidente Lula, através do seu ministro de Estado, Guilherme Boulos, entregando material aqui para os trabalhadores e falando a respeito da importância de reduzir a jornada e do fim da escala 6x1. Além disso, o governo está fazendo um trabalho muito sério para controlar a pejotização criminosa que muitas empresas têm usado desse artifício, que é a pejotização, para flexibilizar direitos. Então hoje é um dia muito importante para o trabalhador aqui, para a cidade de Osasco. Estamos aqui com o Luiz Arraes também, nosso companheiro frentista, que tem sido também um ícone aqui da região na luta pelos direitos dos trabalhadores. Você ouviu, aqui na Nova Difusora, o podcast Me Representa. Apresentação Luciano Leite, onde o comércio se encontra, fortalecendo a voz de quem faz o setor acontecer.